no ventrículo. Bom, os átrios, eles funcionam como uma bomba, que melhora a eficácia do bombeamento ventricular, mas eles são responsáveis apenas por 1/5 da quantidade de sangue, né, sístole e atrial. A principal diferença entre o coração direito e o esquerdo é a magnitude da pressão sistólica de pico. A gente já falou que o sistema esquerdo é um sistema de alta pressão e o sistema de circulação pulmonar de baixa pressão. E a repolarização atrial, consequentemente a diástole atrial, acontece simultaneamente com a despolarização ventricular, por isso que a gente não enxerga ela, porque ela está embutida no fenômeno QRS. Então, vamos lá. Fonocardiograma é a ausculta das bulhas, né? Então, os sons auscultados com estetoscópio ou registrado no fonocardiograma, né, representam a vibração das válvulas. Então, as válvulas, elas ficam ali retesadas, né? Tem aquelas cordoalhas que coordenam, que ajustam esse movimento, né? E, imediatamente após o fechamento, e também a vibração das paredes do ventrículo e dos vasos adjacentes é que geram as bulhas. Então, a gente tem duas bulhas, a bulha 1 e a bulha 2. Fisiologicamente, são as que a gente vai ouvir em condições de normalidade, tá? Então, a bulha 1, ela representa o fechamento das válvulas atrioventriculares. E a bulha 2, o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, tá? Então, vamos lá. Aqui está o fonograma. Quando é que as válvulas atrioventriculares vão fechar? É no começo, no final da sístole ou da diástole? Como que é? Vamos interagir aí, pessoal? Tá todo mundo dormindo aí na sala, é isso? Não, professor. Depois que não, professor, todo em casa. Né? Não, Pois então professor. vamos raciocinar. A válvula Se fecha. atrioventricular, ela tá onde? Tá entre o átrio e o ventrículo. Se o que gera o som é quando ela fecha, quando é que ela fecha? Qual é o evento que está acontecendo no ventrículo? Na sístole. Na sístole. Então, se o coração for contrair, se o ventrículo for contrair com a válvula atrioventricular aberta, ele vai ejetar sangue retrógrado para o átrio, não é? Então, quando ocorre a sístole, eu tenho que ter as válvulas aórtica e pulmonares abertas para os ventrículos ejetarem o sangue para frente e as válvulas atrioventriculares fechadas. Então, é no começo da sístole que elas fecham, tá? Não é no final da sístole, ok? Então, para que o coração, para que o ventrículo comece a contrair, elas fecham. Então, na verdade, o fenômeno da B1, ela acontece no final da diástole, certo? Ó, final da diástole, fecha a válvula atrioventricular, gera B1 e começa a contração ventricular. E no final da sístole, o ventrículo ejetou tudo, espremeu todo o sangue, agora vai fechar a válvula aórtica e pulmonar, gerando a B2, e o ventrículo vai relaxar, vai abrir a válvula atrioventricular, que não gera som, tá? E vai começar a despencar sangue do átrio pro ventrículo. Tá claro isso? Sim, professor. Sim, Ok. professor. Então, normalmente você vai ter o som de tum, tá, tum, tá, tum, tá. O tum, ele em geral, ele é mais forte do que o tá, tá? Mas numa situação, por exemplo, que você tenha hipertensão na circulação pulmonar, a B2 pode ficar mais alta do que a B1, entendeu? Então, por que você tem que entender como que são esses sons? Porque quando eles estão anormais, eles sinalizam a doença que está por baixo disso. Então, esse é o momento de vocês aprenderem os sons fisiológicos, e vocês deverão ter prática disso com o professor Maurício, tem um aparelhinho lá no laboratório que dá para ouvir as bulhas,
Então, tem que treinar isso, tá? E aí, elas não são as únicas bulhas que acontecem, tá? Não é só a B1 e a B2. Existem as bulhas B3 e B4, que são pouco audíveis, certo? E que, às vezes, em condições patológicas, elas se tornam mais evidentes. Então, a gente já compreendeu que o B1 vai ser fechamento de válvula atrioventricular, portanto, início de sístole ou fim de diástole, né? E a B2 é o fechamento das válvulas semilunares, né? Que vai ser início de diástole ou fim de sístole. A gente já entendeu que a sístole é mais curta do que a diástole, dessa forma, o intervalo entre B1 e B2 é, obviamente, menor do que o intervalo entre B2 e B1. Então, se você tiver em dúvida de quem é o tum e quem é o tá, você tem que, quando está escutando, ver quanto demora para chegar à próxima bulha, né? Então, vou voltar bem para cá. Você está ouvindo lá e, eita, eu estou ouvindo tum-tum, tum-tum. Não estou ouvindo o tum-tá, né? Não estou reconhecendo qual das duas é mais fraca. Então, qual que supostamente é a B2? Logo depois da B1 vem outra bulha. Demorou para vir outra, aí você já sabe que está demorando para chegar a B1. Então, se você está ouvindo, vamos dizer, tum-tum, tum-tum, qual é a B1? É a que você ouve primeiro, né? E a que demora, vocês entenderam, né? Sim, sim. Quando demora, quando demora a chegar o próximo som, vai chegar a B1. E a bulha que chega coladinha da outra é a B2, tá? A B2 vem coladinha da B1 e a B1 demora a chegar. Pronto. Então, vamos lá. A B3, que é a terceira bulha, né? Ela tem um início no terço médio da diástole. E ela é causada pela vibração do sangue entre as paredes do ventrículo durante seu enchimento. Então, como a gente falou para vocês, ó, que aqui tá aqui, ó, B3, tá vendo como ela é pequenininha aqui? Então, o que que acontece no começo da diástole? A diástole, a gente pode dividir ela quase que em 3 pedaços. Tá vendo aqui ela dividida em 3 pedaços? Então, nesse momento aqui, no último pedaço da diástole do ventrículo, começa a ter a sístole atrial com o final do enchimento ventricular, o reforço do enchimento ventricular, tá? Mas no começo começa a despencar sangue. Eu não disse que na hora que abre a válvula, você começa a dispensar sangue do ato por ventrículo. Então, essa chegada de sangue no ventrículo que está sendo despencado, ela faz essa vibração e gera essa B3, essa terceira bulha, esse ruído de chegada desse sangue aqui, tá? Se vocês olharem para a curva que está bem aqui em cima, que é do volume ventricular, a gente vê isso. Aqui o ventrículo está com pouco volume, está seco. Começa a ter a diástole, que é quando ele vai se encher. Olha, eu já disse para vocês que 80% do enchimento é antes da sístole atrial. Então, ele enche, 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 enche. Quando ele está querendo enchimento rápido, enchimento lento, aí tem a sístole atrial e enche o restinho que estava faltando, tá? Então, a B3 acontece como ruído da chegada desse sangue. Todo mundo entendeu isso? Sim, Sim. 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 E a B4, tá? É o início do último terço da diástole ventricular e representa a sístole atrial causada pela entrada de sangue no ventrículo. Então, a B4 não está nem sinalizada aqui nesse fonocardiograma, ela aconteceria aqui, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Sim, professora. sim, estamos. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá dando um sinal aqui como se fosse falta de conexão. Tá de boa aqui, professora. Estamos escutando. Mas a gente também está Tá ouvindo. tranquilo aqui. Tá.
Oi, pessoal, estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Fiquei falando só aqui, eu mudei de lugar aqui, para a conexão ficar melhor. Tudo bem? Então, Sim. vamos lá. Então, eu expliquei a B3 e a B4. Todo mundo ouviu, entendeu? Alguma dúvida sobre isso? Tá? Então, a B3, às vezes, a gente escuta quando o paciente está com insuficiência cardíaca, congestiva, com galope cardíaco, enfim, as patologias vocês vão ver depois, tá? Mas o importante é que vocês compreendam o evento fisiológico que gera esses sons e a localização deles no espaço relacionado à sístole e diástole, e aí, na sequência, a correlação com os outros fenômenos. Vocês têm que entender a correlação entre essas 6 curvas. Então, por isso que nesse slide eu mantive a curva de volume ventricular para vocês correlacionarem com a curva do fonocardiograma. Vou repetir, que eu não sei se eu estava falando e vocês ouvindo ou não. Então, a gente tem aqui a diástole ventricular dividida aqui praticamente em 3 momentos. O último momento é o momento de sístole atrial, onde ocorre a maior parte do, 20% do enchimento ventricular, e 80% ocorre passivamente com queda desse sangue do átrio por ventrículo. Então, quando está acontecendo esse enchimento, gera B3 pelo som do sangue nas paredes do ventrículo chegando, e a B4 é gerada aqui durante a sístole atrial, tá? Então, vamos para frente. Ok. A outra curva que está aparecendo nesse slide é a de eletrocardiograma, que a gente já vem mencionando. O eletrocardiograma, você coloca eletrodos no tórax, e esse eletrodo, ele vai captar essa energia elétrica que está sendo gerada pelos potenciais de ação, que está se distribuindo, começa no nódo sinatrial, se distribui pelos átrios, despolariza os átrios, depois passa pelo nódo atrioventricular, despolariza os ventrículos, né, e depois repolariza o ventrículo. Esses fenômenos, eles são captados, né, por esses eletrodos e são transformados num registro gráfico, que é o que a gente chama de eletrocardiograma. Então, a representação da onda P, a onda P, ela representa a despolarização dos átrios. Esse complexo de ondas, o Q, que vai um pouquinho para baixo, o R para cima, o S para baixo, o QRS, ele representa a propagação do estímulo elétrico através dos ventrículos, gerando despolarização ventricular. E aí, nesse fenômeno QRS, está embutido também a repolarização atrial. E a onda T representa a repolarização ventricular. Então, vamos ver. Obviamente que a despolarização, ela precede a contração daquela região. Então, se na onda P eu tenho despolarização atrial, está precedendo, né, a sístole atrial, tá? Então, eu tenho aqui, ó, passou a energia elétrica no átrio, o átrio contrai, eu tenho sístole atrial bem aqui, tá? Então, o fenômeno está simultaneamente acontecendo, né? A repercussão está ali. Aí eu tenho sístole atrial bem aqui. Aí aqui eu tenho a eletricidade percorrendo o ventrículo. O que acontece logo depois disso? Sístole ventricular. Então, o QRS está aqui. Opa. O QRS está aqui imediatamente antes do início da sístole ventricular, tá? Então, se está imediatamente antes da sístole ventricular, o que acontece com o volume ventricular na hora que o coração começa a contrair? Começa a cair, né? O ventrículo começa a espremer esse sangue que está lá dentro e o volume despenca com a sístole ventricular, certo? Tudo bem? Estão vendo a correlação dos eventos? Sim. Sim, professora. E aí você tem a repolarização ventricular, ele está se recuperando aqui, né, no final, mas é importante associar a despolarização atrial precedendo a contração atrial, a despolarização ventricular precedendo a contração ventricular, tá?
Bom, a gente vê que tem vários tracinhos aqui, eu até disse que a sístole está dividida em 3 pedaços, a diástole está dividida, não está dividida, é um pedaço só, mas a gente vê que esse diagrama de Wiggers, ele tem um lugar que tem, assim, uma barra dupla. O que é isso? Isso está sinalizando o fechamento das válvulas, tá? Só para vocês entenderem que essa barra dupla está sinalizando o evento de fechamento das válvulas. Quem que está fechando aqui? Sinatrial. Átrio ventricular. As válvulas atrioventriculares para permitir o começo da sístole, né? Então, fecha atrioventricular e abre válvula aórtica e pulmonar, bem aqui, né? Aí começa a ejetar através da aórtica e pulmonar. Aqui está fechando quem? A aórtica e pulmonar está fechando e está abrindo as atrioventriculares para poder despencar o sangue, tá? Tudo bem? Então, vamos para frente. Então, um pouquinho mais do sistema de condução, a gente vai repetindo até ir sedimentando esses conhecimentos. O nodo sinatrial, ele tem basicamente 3 feixes, né, que vão se distribuir ao redor do átrio e disseminar essa eletricidade, né, por todo o território atrial. O nodo sinatrial, como a gente já falou na aula passada, é o que tem melhor capacidade de automatismo, de gerar frequência cardíaca acima de 60 a 100 vezes, né? Claro, se você der uma adrenalina, ele pode fazer 120, 130, porque ele tem excitabilidade, então ele, né, ele sofre a ação de eventos externos, mas independente da estabilidade, ele tem automatismo, ele gera o potencial sozinho. E aí, através desses 3 feixes, chega no nódo atrioventricular, que é como se fosse o guardião do ventrículo. Por que guardião do ventrículo? Porque se você tiver arritmias atriais, né, fibrilação atrial, que está havendo um distúrbio na propagação aí desses 3 feixes, está uma bagunça, a disseminação da energia lá não está sendo eficaz, não está havendo contração efetiva dos átrios e está gerando muito estímulo. Então, ao invés de chegar 100 estímulos no nódo atrioventricular para ele passar por ventrículo com uma frequência cardíaca de 100, pode estar chegando 200 estímulos. E se o nódo atrioventricular não barrar esse excesso de energia, a gente vai ter uma taquicardia ventricular e vai ter parada cardíaca. Então, o nódo atrioventricular, se tiver vindo a quantidade de estímulo adequada do átrio para o ventrículo, ele deixa passar. Se tiver vindo estímulo demais, ele pode barrar. Ele protege o ventrículo, tá? E aí, do nódo atrioventricular, e existem doenças nessa região, que são os bloqueios atrioventriculares. Você pode ter bloqueio de 1º, de 2º, de 3º grau, e aí ele barrar tanto, se ele estiver muito doente, ele pode barrar tanto, fechar tanta porta, que você pode ter, ao contrário, bradiarritmias e também ter parada cardíaca. O bloqueio atrioventricular total, onde ele não deixa passar estímulo nenhum, tem que botar marca-passo, porque ele não deixa passar estímulo, e daí para baixo, como as células têm um automatismo menor, né, elas geram uma frequência baixa, de 40, de 50, e aí o paciente pode não suprir o débito cardíaco que ele precisa com essas bradiarritmias e ter instabilidade, choque e parada cardíaca, tá? E aí você tem o sistema de His-Purkinje, que tem o feixe direito e esquerdo, tá? Então, essas células do sistema de condução são células do músculo esquelético que se diferenciam em sistema de condução. Isso aqui eu já expliquei, vou só focar no que a gente ainda não falou. Como eu falei, o potencial de ação ele é gerado automaticamente, mas ele depende, né, dos níveis de potássio, magnésio e cálcio. Vocês já devem ter estudado potencial de ação no começo da disciplina. E a excitabilidade, ela pode acontecer tanto por drogas, né? Se eu injeto adrenalina, por exemplo, eu aumento. Se eu injeto atropina, eu posso bloquear. Mas não somente por isso, mas pela hipóxia,
por hipercapnia, hipóxia é a falta de oxigênio, hipercapnia, excesso de gás carbônico, acidose, por distúrbios hidroeletrolíticos, potássio muito elevado, muito baixo, por distúrbios do cálcio, né? Então, por exemplo, as penas de morte que eram com injeção de medicamento, eles sedam o paciente, né? Paralisa a musculatura do paciente e faz uma injeção imensa de potássio. E aí, essa hipercalemia aguda leva a uma arritmia e parada cardíaca. Então, é importante compreender como os distúrbios hidroeletrolíticos vão agir, né? Então, eles agem exatamente alterando a estabilidade. E o luciotropismo, que é a capacidade de relaxamento. O eletrocardiograma, né, o ideal é que vocês tenham uma aula só de eletrocardiograma, vamos ver se dá tempo de fazer isso, mas a gente vai introduzindo, né, é a interpretação do conjunto de vetores resultantes das despolarizações e repolarizações que acontecem durante o ciclo cardíaco, né, e que, como a gente viu, a despolarização ventricular é concomitante à repolarização atrial, e a somatória disso vai gerar esse conjunto de vetores, né, de eventos que acontecem de forma concomitante. A formação desses vetores gerados por essas despolarizações no átrio gera uma onda que é a onda P, depois QRS, depois que eu já expliquei. Então, na prática, vocês devem ter uma aula prática de como colocar esses eletrodos e vocês vão entender melhor isso na prática do que numa aula teórica, tá? Mas, basicamente, você coloca essas ventosazinhas que vão estar ligadas aqui nesses fios, nesses eletrodos, né? Então, você vai ter um aqui que a gente chama de V1 paraesternal, né? Do lado direito. Aí, V2 paraesternal aqui na mesma altura do lado, perdão, aqui do lado direito, aqui do lado esquerdo, V2. E aí, você vem aqui, ó, V3, desce um espaço intercostal, V4, V5, V6, tá? Aqui é o quarto espaço intercostal e aqui o quinto espaço intercostal, tá? V1, V2, V3, V4, V5, V6. Você coloca esses 6 eletrodos aqui. E, além disso, você vai botar eletrodo aqui no braço direito, no braço esquerdo e também na perna, tá? Então, aqui, ó, o V4, você tem que saber o local exato de colocar, tá? Além de estar no espaço intercostal correto, ele tem que estar na linha médio-clavicular. E o V6 tem que estar na linha médio-axilar, tá bom? Então, ó, esses eletrodos vão estar colocados dessa forma, eles vão enxergar o que está acontecendo, os vetores elétricos que está acontecendo na despolarização e repolarização aqui no coração. Esse slide ficou ruim de ler, né? Mas é só mostrando que o V1, o V2, eles ficam no quarto espaço intercostal, né? Um do lado direito e o outro do lado esquerdo, deu para ver na outra figura. O V3 fica numa meia distância entre V2 e V4. E vocês viram que o V4 tem que ficar na linha M clavicular. Então, se o V2 está bem paraesternal e o V4 está na linha M clavicular, bota o V3 no meio, tá? Então, o V4 no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular, o V5 já indo para a linha axilar anterior, na mesma altura de V4, e o V6 na linha axilar média, também na mesma altura de V5. Ficou ruim de ler, mas dá para entender pela figura, e na prática vocês vão fixar isso melhor. E aí você coloca... eles vêm com uma coloraçãozinha, né? O verde vai para a perna esquerda, é uma braçadeira verde para a perna esquerda. Na perna direita é uma braçadeira neutra, preta, tá? E aí você coloca braço direito, o vermelho, né? E o amarelo, a braçadeira esquerda, no braço esquerdo. Então, ó, V1, V2 até V6, né? E os outros eletrodos. E aí, quando eu pego o traçado, o eletrocardiograma, ele me gera 12 traçados. Cada traçado vai ler o que cada eletrodo desse lê.
Então, quando eu pego o eletrocardiograma, que eu vejo, aqui é V1, aqui são as ondas em V1, eu vou enxergar a onda P, QRS, T no V1. Então, o V1 vai representar o que esse eletrodo leu, o vetor gerado aqui. O V2 vai gerar uma onda P, QRS, T diferente de V1, porque vai ler a eletricidade resultante a partir daqui. O V3 aqui, o V4, o V5, o V6, e ainda tem as derivações que a gente chama de AVR, AVL, AVF, né? E aí forma o que a gente chama de rosa dos ventos, tá? Mas como eu disse, vocês vão precisar, à medida que a gente vai introduzindo isso, aí vocês vão construindo o conhecimento de uma aula puramente de eletrocardiograma, tá? Essa é a rosa dos ventos, onde a gente coloca, né, esses vetores e consegue ver se tem hipertrofia do coração, se o eixo cardíaco está desviado para a direita, sugerindo, né, uma hipertrofia do lado direito, além de ver o ritmo e a frequência cardíaca. Então, o eletrocardiograma, ele vai te dizer a frequência cardíaca, que você pode contar o pulso ou velar, você vai ver o ritmo, se toda onda P está gerando um QRS, então significa que toda vez que o átrio contrai, o estímulo está passando por ventrículo e está gerando um QRS, ou se existe um bloqueio nessa comunicação, como um bloqueio atrioventricular total, que você vê a onda P aqui e não vê na sequência sendo gerado um QRS, né? Então, aqui a rosa dos ventos, né, onde você vê o eixo do coração, está desviado para a esquerda, está desviado para a direita, está indeterminado. Então, vamos focar aqui na representação do diagrama de Wiggers, né, aí depois vai refinando mais o conhecimento do eletrocardiograma. Então, aqui a gente tem a onda P, que é a despolarização dos átrios, aí a gente tem as ondas QRS, essa onda QRS, esse complexo QRS e a onda T. Entre essas ondas existem espaços. Então, a gente tem aqui, ó, esse intervalo PR, que é do começo da onda P até aqui o começo do QRS, tá? E você tem também o intervalo QT, tá? Que vai do começo do QRS até o final da onda T, e você tem o intervalo ST, que vai do final do QRS até o começo da onda T. Por que é importante compreender esses intervalos, PR, ST e QT? Porque eles sinalizam problemas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um aumento do intervalo PR, isso pode sinalizar um problema de condução aonde? No sistema de condução. O sistema de condução tem nódo sinatrial, os 3 feixes no átrio, nódo atrioventricular e o feixe direito e esquerdo Purkinje. Se o intervalo PR estiver grande, onde está o problema no sistema de condução, pessoal? No nódo sinoatrial, o marca-passo inicial. Mas o marca-passo inicial gerou a onda P. No relaxamento dos átrios. Vai ter o problema na hora de... O átrio ventricular. No átrio ventricular, né? Da contração dos átrios. Tem nada a ver com o relaxamento dos átrios. Onde está o problema no sistema de condução? O sistema de condução é composto por nódo sinatrial, 3 feixes que percorrem o átrio, nódo atrioventricular e os feixes direito e esquerdo do sistema ríspido e Purkinje. Se eu tenho um aumento do intervalo PR, onde está o defeito no sistema? Você é o eletricista e chegou para consertar a eletricidade. Você não sabe nada de mecânica, você não vai consertar válvula, nem relaxamento de músculo, nada disso. Você vai mexer só nos cabos elétricos. Onde é que está o problema? Nódo sino Nódo atrioventricular. Não está no nódo sinatrial. É nos 3 feixes do nó. No nódo atrioventricular, pessoal. Eu, inclusive, já falei isso, tá? Ou imediatamente antes dele. Se eu despolarizei os átrios, para poder... O que é o QRS? Não é a despolarização dos ventrículos? Se o intervalo PR está prolongado,
A onda P já aconteceu. A despolarização dos átrios foi eficiente, aconteceu. Então, o problema não está nos 3 feixes. Se o intervalo PR lá, nessa região aqui, prolongou, ou seja, ele está tendo dificuldade de passar para o ventrículo para despolarizar o ventrículo. Então, o problema está no nó do átrio ventricular. E isso tem vários problemas que acontecem aí. A gente chama de bloqueios atrioventriculares, de primeiro, segundo, tipo 1, tipo 2 e terceiro grau. Certo? Então o problema é depois, no recebimento, né? No recebimento, não, na passagem do átrio para o ventrículo, no nó do átrio ventricular, no guardião dos ventrículos, ele está barrando a porta. Entendi. Despolarizou o átrio, aconteceu a onda P, e aí você tem essa reta aqui bem grande, e nada de acontecer o QRS. Então, despolarizou o átrio, chegou lá no guardião, no nó do átrio ventricular, e ele não está deixando a eletricidade passar para despolarizar o QRS. Então, quando eu tenho um aumento do PR, eu digo que tem um bloqueio atrioventricular. É assim que eu faço o diagnóstico. E aí tem vários tipos, que a gente não vai entrar nisso agora. Certo? Outra coisa que pode acontecer, esse QRS, ele pode estar assim, bifásico, largo. Pode estar largão. Quando ele estiver bem largão, o que que isso sinaliza? Isso aqui é tempo. Então, se ele estiver bem largo, o que que sinaliza? Maior tempo de despolarização. Maior tempo de despolarização ventricular, ou seja, um retardo na condução do estímulo elétrico nos ventrículos, certo? É um distúrbio de condução. Então, quando eu tenho um QRS aberrante, largão, bifásico, pode sinalizar isso, certo? Então, o intervalo QT, o intervalo ST, ele também, por exemplo, quando eu tenho elevação desse intervalo, ou a anomalia na morfologia aqui, eu posso sinalizar a existência de isquemia miocárdica, tá? E o QT também, o tempo prolongado de QT, mostra que está demorando a acontecer essa repolarização, pode também ser um prenúncio de arritmias. Para o efeito de fisiologia, porque a gente tem que falar das doenças, até para vocês entenderem a importância de vocês aprenderem isso. Vocês têm que aprender o traçado normal. Qual é o tamanho do intervalo PR esperado, o tamanho do intervalo ST, o tamanho do intervalo QT e saber medir isso no traçado eletrocardiográfico. Para poder, quando forem ver as doenças, verem, olha, esse QT está aumentado nesse eletro, esse ST está numa morfologia diferente, num tempo diferente, esse PR e saber quais as doenças que causam, tá? Então, o intervalo PR é o intervalo entre a onda P e o início da onda Q. É a despolarização inicial do ventrículo, o início da onda Q. Ele varia com a velocidade de condução através do nó do átrio ventricular. Então, se houver aumento de PR, tem doença no nó do átrio ventricular. Se a condução diminuir no átrio ventricular, como nos bloqueios atrioventriculares, o intervalo PR aumenta. Mas o intervalo PR pode ficar diminuído também e haver uma condução excessiva, né? Um aumento da velocidade através do nó atrioventricular, por uma estimulação do sistema nervoso simpático. Então, se eu der adrenalina, se eu tiver uma descarga de catecolamina por um estresse, por um susto, por um choque elétrico, enfim, por alguma coisa desse tipo, pode aumentar também a condução através do nó do átrio ventricular. Então, o sistema simpático estimula e o parasimpático inibe. Se eu der atropina, inibe. Se eu der adrenalina, estimula. Tudo bem? O complexo QRS, que é a despolarização dos ventrículos, ele também, a partir dele, eu posso medir o intervalo QT, que é o intervalo entre o início da onda Q e o final da onda T.
e ele representa o período por completo da despolarização e repolarização dos ventrículos. Então, o QT, ele me fala tanto da despolarização como repolarização dos ventrículos. E o segmento ST não é um intervalo, é um segmento entre o final da onda S e o início da onda T. Ele normalmente é isoelétrico, então aqui eu não vejo muito o tempo, o tamanho dele. Mas como ele está bem retinho, significa que ele é isoelétrico, ele nem gera uma onda positiva nem negativa. Veja bem, a onda P está para cima, a onda T está para cima, o R está para cima, o Q está para baixo. O ST, ele é para ser reto. Quando eu tenho supradesnivelamento do ST ou infradesnivelamento do ST, ele sinaliza doença, em geral, isquemia miocárdica, tá? A gente identifica infarto, uma das formas da gente identificar que a pessoa está infartando é exatamente com o infra ou supradesnivelamento de ST. E a onda T representa a repolarização ventricular. Então, se eu tiver, por exemplo, uma onda T muito pontiaguda, ou pode sinalizar distúrbio de potássio, por exemplo. Então, tem que conhecer o normal para depois reconhecer. Eu não vou falar de potencial de ação, porque eu estou presumindo que vocês tiveram aula só disso, tá? No começo. Então, vamos lá. Então, vamos para as curvas de volume de pressão ventricular. A curva de volume ventricular, ela está em azul, a gente já começou a falar nela no começo da aula, e a curva vermelha é a curva de pressão ventricular. E nós vamos dar uma estudada nelas de forma em conjunto. Então, vamos lá. Pela de volume ventricular. O que está acontecendo bem aqui entre essas duas barras? Qual é o fenômeno? Fechamento da atrioventricular. Fechamento da atrioventricular. Bem aqui, começa a haver um fenômeno interessante aqui. O que está acontecendo com a pressão dentro do ventrículo na hora que essa válvula fecha? Fenômeno importante, agudo, de magnitude importante. O que aconteceu com a curva de pressão ventricular, pessoal? Aumentou drasticamente, né? Então, começa a haver contração ventricular. O nome dessa contração é como? Sístole. Contração isovolumétrica. Contração isovolumétrica. Porque o que aconteceu durante esse período com o volume? Nada. Ele está parado. Então, curva de volume interligada com a curva de pressão ventricular. Vamos lá. Nesse momento, não está havendo alteração no volume ventricular. Por que não está havendo alteração no volume ventricular? Porque o ventrículo está fechado, tá? As válvulas atrioventriculares acabaram de fechar. Vocês não disseram que a válvula fechou? Não é isso que acontece? E a válvula aórtica e pulmonar ainda não abriu. Então, nesse momento, o ventrículo é uma câmara fechada, dessa forma não está nem entrando volume, nem saindo dele. Mas as fibras começam a apertar, a contrair. E por essa razão, o que acontece com a pressão? Dispara para cima. Todo mundo entendeu o que está acontecendo entre essas duas barras? Eu estou ouvindo o barulho do fechamento das válvulas atrioventriculares. O ventrículo se torna uma câmara fechada, dessa forma não entra e nem sai volume, quem está dentro não sai, quem está dentro fica, né? E a pressão começa a subir porque as fibrilas começam a contrair, então a pressão dispara lá para cima, e o nome dessa fase chama-se contração isovolumétrica. Aí bem aqui, o que acontece? A pressão continua a subir, eu continuo a ter mais contração ventricular. E o que acontece bem aqui com o volume? A partir daqui? Cai, porque abre lá. Despenca. Por que ele despenca? O que aconteceu para ele despencar? Passagem do sangue do átrio pro ventrículo. As válvulas aórtica e pulmonares abriram, tá?
Como elas abriram, agora não é mais contração isovolumétrica. A pressão continua a subir, porque ele está ficando cada vez mais contraído, mas o volume cai, porque ele começou a ejetar. E você está tendo sístole ventricular. Aí a pressão, né, apertou e saiu. Aí no que começa a sair o sangue, saiu a maior parte do sangue, é lógico que a pressão também começa a cair, né? Aí olha o que acontece bem aqui. Pessoal, um minutinho. Fechar a aórtica e a Isso, pulmonar. vão olhando aí o gráfico, um minutinho, que eu tenho que atender bem. Ok, então, quando a válvula aórtica, olha, vocês não observaram ali na pressão aórtica, né, a curva de pressão aórtica, aqui tinha a válvula aórtica abriu, aí por isso, ó, quando a válvula aórtica abre, aí você tem despencamento de volume. E bem aqui, ó, a válvula aórtica fecha, tá? Então, no que a válvula aórtica fecha, o que acontece agora aqui com o volume? Igual. Agora eu vou ter o contrário, eu vou ter um relaxamento isovolumétrico. Aqui, de novo, o coração está fechado, porque é o espaço de tempo entre o fechamento da aórtica, tá? Até aqui, quando ela vai novamente abrir, tá? A válvula vai abrir. Aí o volume vai começar a encher. No caso, as válvulas atrioventriculares vão abrir. Tá? Então, aqui fecha a aórtica e pulmonar e bem aqui abre a válvula atrioventricular. Então, é importante vocês entenderem que o que acontece essas duas travezinhas é uma fração de segundo, mas é muito importante para o ciclo cardíaco, porque existe uma fração de segundo onde o coração fica, o ventrículo fica totalmente fechado no começo e no final da sístole. Então, nesse começo e no final, você vai ter volume que não mexe, porque o coração está fechado, tá? E num deles, a pressão sobe, dispara, e no outro, a pressão despenca. É o evento inverso. Tudo bem? Então, pessoal, vamos lá. O que acontece, então, com a curva de volume ventricular? Contração isovolumétrica, vocês já entenderam o porquê, coração fechado e a pressão subindo, tem contração, tem subida de pressão, porém com volume mantido. Aí a pressão continua a subir, sístole ventricular e o volume despenca. No final desse evento, eu tenho de novo agora relaxamento isovolumétrico, pressão despenca, válvula atrioventricular abre. No que a válvula atrioventricular abre, despenca sangue do átrio para o ventrículo, subindo a pressão ventricular. Aí culmina com a sístole atrial e sobe um pouco mais, né? Aí aqui no final, de novo, eu tenho o mesmo evento, que é de... Que evento é que está acontecendo aqui? Contração isolamento. Contração isovolumétrica e repete todo o ciclo. Então, já entenderam a curva de volume ventricular. Agora, a curva de pressão ventricular. A gente tem aqui, de novo, coração fechado, pressão sobe pra caramba, né? Que é a contração isovolumétrica. Aí você tem um período de ejeção, tá? Tem um pico de pressão. Aí a válvula aórtica fecha, então ele para de ejetar e a pressão começa a cair, né? Aí a válvula atrioventricular abre,
né? Então, a válvula atrioventricular abre, a pressão fica mantida praticamente até que ela sobe um pouco. Porque aqui está passando sangue passivo, de cima para baixo, tá? Então, vai tendo aquele enchimento, né? Que é a fase de enchimento rápida no começo, depois enchimento mais lento. Aí tem a sístole atrial, que dá um pouquinho de subida a mais na pressão no ventrículo. Veja bem, isso aqui é pressão ventricular. E aí começa tudo de novo, tá? Então, nós já vimos fonocardiograma, eletrocardiograma, curva de volume ventricular e curva de pressão ventricular. Agora está faltando a curva de pressão atrial e a curva na aorta, tá? Então, na raiz da aorta, você observa que as pressões, né, são sempre altas, né? Elas não estão baixas. Aqui são pressão. A pressão no átrio, olha como ela é toda baixa, a pressão no átrio. E a pressão na raiz da aorta toda alta. Aqui tá os valores, tá? Então, na aorta, o que que acontece? Na aorta eu tenho, na hora que a válvula abre, a válvula aórtica abre, né? Eu vou ter um aumento de pressão. Saiu o sangue, aí depois baixa. Aí depois tem um dentezinho bem aqui, de subida de novo, e aí ela cai. Então, por que que essa pressão aórtica não é só quando ela começa a cair? Por que que ela não só cai até o basal dela para subir de novo? Por que que faz esse dentezinho aqui? O nome desse dente chama-se nó dicrótico. Então, que nó dicrótico é esse? O que que causa essa elevaçãozinha de pressão na aorta bem aí, e aí depois ela volta a cair? Quem que identifica? O que está acontecendo bem onde está essa seta, gente? Até está escrito. Fechamento da válvula aórtica. O fechamento da válvula aórtica. Então, quando a válvula aórtica fecha, né, ela gera um refluxo de sangue para dentro do ventrículo ali, ali naquela região ocorre uma alteração de pressão. Então, o fechamento da válvula aórtica, ele mexe um pouco com a pressão ali naquela região e dá cria esse artefato, esse nó dicrótico. E ele é importante em patologias, vocês vão ver. Por isso que é importante reconhecer que ele existe. Inclusive, quando você coloca no monitor, você tem que conhecer a morfologia da curva para dizer esse catéter está dentro da aorta, porque essa morfologia dessa curva é da aorta. E você reconhece esse traçado pela presença do nó dicrótico. E esse nozinho, ele vai estar não só na curva da aorta, mas de toda a artéria. Então, na prática clínica, na beira de leito, por exemplo, quando eu tenho um paciente na UTI que eu quero monitorizar a pressão arterial de forma contínua, eu coloco um catéterzinho na artéria, na mão dele, no braço, na artéria radial. E aí, aquele catéter, ele gera, ele capta, ele é conectado a um monitor, um transdutor de pressão, um monitor que capta essas ondas e se traduz num registro gráfico, que quando eu entro na UTI, eu vejo o registro gráfico daquela onda. Então, quando eu bato o olho, eu vejo, olha, aquela onda ali é da pressão arterial, e ela se caracteriza por ter essa curva para cima, desce e tem esse nozinho dicrótico, né? E de acordo com a morfologia dessa onda, eu sei se o catéter está bem posicionado ou não, e eu posso identificar patologias, tá? E é importante compreender que o que gera esse artefato, esse nó dicrótico, é o fechamento da válvula aórtica e pulmonar, tá? Tudo bem? E você vê que os níveis são altos, tá? E a curva do átrio é muito utilizada também, tá? Então, se eu colocar um catéter na cava superior, né, eu vou ter a transdução desses eventos, as curvas A, C e V, né? E também anormalidades nessas curvas vão representar doenças, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, aqui a gente vai falar sobre as pressões, os eventos da pressão venosa, né? Da pressão do átrio. Então, ela tem basicamente 3 projeções para cima, 3
elevações, que vão ser a onda A, C e V, e você vai ter o descenso X e o descenso Y, e vocês precisam compreender o que cada um representa. Então, a onda A, está explicadinho aqui, né? A onda A, ela representa a contração do átrio. Então, quando o átrio contrai, obviamente, a pressão dentro do átrio sobe. Então, ela é a maior elevação, é a onda A, e representa a sístole atrial. Aí, ela começa a cair e dá essa subidinha que é a onda C. Então, o que é a onda C? Quando a válvula tricúspide, né, que está entre o átrio e o ventrículo fecha, ela regurgita um pouco de sangue para cima, né? Ela fecha a porta, ela empurra um pouco de sangue do ventrículo para o átrio e, consequentemente, gera um pouquinho de aumento no átrio, na pressão atrial. Então, gera a onda C. A onda V, você vê que ela é inferior à onda A, mas ocorre um aumento importante de pressão na onda V. Quando é que isso acontece? Com o enchimento atrial passivo, né? Ok? Então, quando está havendo sístole ventricular, está havendo continuamente chegada de sangue no átrio, proveniente das veias cavas. E isso vai aumentando a pressão no átrio. Então, as três projeções positivas da curva de pressão venosa central, né, do átrio, elas são representadas pela contração atrial, pelo fechamento da tricúspide e depois pelo enchimento passivo do átrio, que é a onda V. E tem duas quedas importantes, que é o descenso X e o descenso Y. Então, quando é que a pressão no átrio cai? Que é representado pelo descenso X? Pela diástole atrial, né? Então, quando você tem, né, a diástole atrial, você vai ter o descenso X. E quando o átrio se esvazia, né, na sístole atrial, quando ele se esvazia, você tem outra queda de pressão, tá? E por que aqui está representado diástole, sístole, diástole, e aqui eu falei sístole, porque eu estou falando de sístole atrial, diástole ventricular, tá? Aqui eu estou falando de sístole ventricular, sempre é invertido, tá bom? Então, as ondas negativas é o X e o Y. Então, e a gente pode ter, por exemplo, onda A gigante, onda V gigante, e aí vão ter distúrbios que vão ser representados por isso. Então, a onda A é o primeiro pico de pressão, é a contração atrial. A pressão atrial direita sobe 4 a 6 milímetros, né? E a pressão atrial esquerda sobe em torno de 7 a 8 milímetros de mercúrio na contração atrial. A onda C representa o início da sístole ventricular, reflete um ligeiro refluxo de sangue para os átrios no início da contração ventricular, mas principalmente pelo fechamento das válvulas atrioventriculares, que geram abaulamento em direção aos átrios, em virtude do aumento da pressão nos ventrículos. É o período de contração isovolumétrica do ventrículo B1. O descenso X, a pressão atrial cai, com relaxamento atrial e abertura das válvulas atrioventriculares durante o esvaziamento ventricular. A onda V é perto do final da contração ventricular, a pressão atrial começa a subir com enchimento lento de fluxo de sangue das veias cavas para os átrios, e nesse momento as válvulas atrioventriculares estão fechadas e os ventrículos estão contraindo. É o período de relaxamento isovolumétrico do ventrículo. E o descenso Y, a sístole termina e as válvulas atrioventriculares se abrem, gerando a queda na pressão atrial novamente. Então, o sangue atrial armazenado flui rapidamente para os ventrículos, causando o desaparecimento da onda V e o enchimento do átrio. Faz a pressão voltar a subir em direção à próxima onda A. Tá? Então, esse gráfico é bem importante, ele correlaciona o eletrocardiograma com a onda de pulso venoso, tá? A gente usa essas coisas em beira de leite, isso não é conhecimento inútil, tá, pessoal? Então, é muito importante que vocês realmente compreendam esses fenômenos de forma integrada um com o outro, tá? Então, você observa aí exatamente o que acontece, ó. Você tem onda A, não é contração do átrio? Então, você tem a onda P, que é a despolarização do átrio. Obviamente, a contração do átrio está acontecendo aqui, está bem aqui ela representada, né? Aí, fecha a tricúspide, ó, é tudo integrado. Você tem sístole, ó, pá, cai aqui o X, tá?
Então, o fenômeno é todo integrado, vocês precisam estudar essas 6 curvas, interligando o que está acontecendo no mesmo momento nas 6 curvas, tá? Então, qual a utilidade de reconhecer essas curvas de pulso venoso? Uma onda A gigante, ela pode sinalizar uma contração atrial vigorosa. Olha que a A está quase do mesmo tamanho do C, né? E isso aí você pode, por exemplo, identificar que tem um trombo no átrio direito, ou uma estenose tricúspide, uma hipertensão pulmonar pode gerar isso aqui. Uma onda A em canhão, né? Que é o átrio está tentando bater e tem uma tricúspide fechada, como, por exemplo, no bloqueio atrioventricular total, né? Porque está havendo uma falta de sincronia do átrio com o ventrículo, e aí o átrio está tentando ejetar sangue num ventrículo que está fechado, porque a válvula está fechada. Ou uma onda A ausente, quando tem, por exemplo, fibrilação atrial, você não tem contração atrial, obviamente não tem onda A. Os vídeos não estão rodando. A onda C, que representa o pulso carotídeo, né? Você tem um aumento de pressão jugular decorrente do aumento da pressão ventricular no início da sístole, e aí você tem o descenso X, que corresponde à diástole atrial. E ela pode desaparecer se você tiver com fibrilação atrial, diminuir na insuficiência tricúspide. Então, se você não reconhecer o normal, você também não vai identificar quando houver doença sendo sinalizada por essas ondas. A onda V, ela pode estar aumentada quando aumenta o volume de sangue no átrio direito, como uma insuficiência tricúspide, ou a presença de comunicação intratrial. O descenso Y, né, que representa concomitante com a abertura tricúspide. Um descenso Y profundo pode ser uma restrição ao relaxamento ventricular, pericardite, miocardiopatia restritiva. Um descenso Y diminuído pode ser um enchimento ventricular diminuído, uma estenose tricúspide, um tamponamento. Então, tem muita importância aprender essas ondas, tá? Então, vou pedir a vocês que estudem isso de forma integrada e que, de fato, compreendam todos os fenômenos de forma integrada, com os valores de pressão e etc., tá? Porque realmente é muito importante. Por fim, a onda de pulso arterial. E aqui a gente vê, né, o aumento da pressão durante a sístole, né, e aí era para estar continuando a cair, mas não cai sem fazer esse, faz essa onda dicrótica, nó dicrótico, e aí vai e cai de novo até a onda diastólica. Isso caracteriza uma onda de pulso arterial, não é só na aorta, tá? Em qualquer artéria, a onda arterial, ela vai ser assim, dicrótica. Tem esse evento. Então, a PA varia continuamente durante o ciclo cardíaco, na prática são medidos apenas o valor máximo durante a sístole e o valor mínimo durante a diástole, né, mas, na verdade, a pressão arterial não é só, não é 18 por 8, ou 12 por 8 e é 12 ou 8, não, ela é contínua, né. Então, aqui está uma curva de pressão arterial média, que a gente vê direto nos hospitais, né, você acompanha, né, e você observa que tem esse nozinho dicrótico, tá? Então, pressão sistólica, pressão diastólica, né, e o nó dicrótico. E essa forma da onda do pulso arterial, ela vai variando ao longo da árvore arterial. As artérias centrais são mais elásticas, as periféricas são mais rígidas, então o pico sistólico, ele acaba se tornando mais estreito e mais elevado. Então, quando eu coloco uma pressão arterial média, ou eu canulo uma artéria radial na UTI, para monitorizar a pressão, eu tenho uma curva mais ou menos assim. Não é tão sutil como na aorta, que é um nozinho dicrótico aqui, não. À medida que você vai indo para a periferia, por conta dessas artérias ficarem mais rígidas, a curva vai ficando assim. Ocorre uma amplificação da pressão sistólica das artérias centrais para as periféricas, tá? Então, esse fenômeno, ele é conhecido como amplificação da pressão sistólica ou da pressão de pulso, que ocorre pelo menor calibre e maior rigidez das artérias periféricas, tá? Então, considerando que a PA diastólica e a pressão arterial média sejam relativamente constantes, a pressão sistólica braquial pode ser até 30 milímetros maior do que a pressão central aórtica sistólica em pessoas jovens, por exemplo. Tá? Essa diminuição progressiva nessa pressão de pulso acontece, chamada de amortecimento dos pulsos de pressão, e acontece pela resistência vascular ao fluxo e pela distensibilidade da árvore arterial. Então,
Então, você observa que, apesar delas manterem, né, esse nozinho dicrótico, né, elas vão mudando, ó, aí no capilar já muda completamente, né? Mas até a artéria radial você vê bem direitinho, aí aqui já vai ficando mais livre disso, né? Então, ocorre um pequeno aumento na pressão arterial no terço médio da diástole, especialmente em artérias de médio calibre, como a femoral e a radial. Isso acontece por conta da elasticidade arterial, que tende a retornar ao seu volume normal na diástole, após ter sido distendida quando submetida ao pico de pressão, que é a pressão sistólica. Esse retorno ao volume normal leva a uma segunda impulsão de sangue, que é registrada como um pequeno aumento na pressão. Opa, peraí. Então, a morfologia dessa onda de pulso. As grandes artérias têm duas funções primordiais. Elas funcionam como um conduto de distribuição do sangue que foi ejetado pelo coração, né? E amortecem as oscilações pressóricas originadas por essa ejeção intermitente do ventrículo a cada batimento. A pressão arterial tem dois componentes que refletem a influência dos fatores hemodinâmicos, a pressão arterial média e o componente pulsátil. A pressão arterial média, pessoal, é 2 vezes a diastólica mais a sistólica dividido por 3. Por quê? Porque o coração fica 2 tempos em diástole do que o que ele fica em sístole. Então, a pressão arterial média, ela essas duas pressões, a pressão de pulso e a pressão arterial média, elas são responsáveis pelo fluxo sanguíneo. Não é só a sistólica ou só a diastólica. E a média você tem que incorporar 2 vezes a diastólica do que a sistólica, porque o coração fica mais tempo em diástole do que a sistólica. E a de pulso é a diferença entre uma e outra, entre a sistólica e a diastólica. Então, a pressão arterial média, ela vai ser determinada pelo débito cardíaco, né, pela quantidade de fluido que é ejetado em cada sístole e pela resistência, que vai ser sentida pelo coração para poder ejetar aquele sangue. E essa resistência vai ser determinada pelo calibre dos vasos e pelo número de vasos que elas vão ter que percorrer, né? A gente já viu isso quando falou de fluxo na aula passada. E a pressão de pulso é o componente pulsátil, que é representado por essa oscilação em torno da pressão média, ou seja, entre a sístole e a diástole. A magnitude dessa pressão de pulso é determinada pelo padrão de ejeção ventricular. Então, depende de propriedades viscoelásticas e propagativas das artérias, tá? Além do tempo das ondas refletidas. Eu estou só clicando no lugar errado. A distinção entre as duas funções é particularmente importante quando se considera uma pessoa com pressão arterial alta. Então, um aumento na resistência vascular sistêmica leva a um aumento proporcional tanto na sistólica como na diastólica e, portanto, vai subir a pressão arterial média, né? Uma redução na viscoelasticidade da parede arterial vai modificar apenas a forma da curva, elevando a pressão sistólica e redução na diastólica sem mudar a média, tá? Então, olha, por exemplo, um idoso, né, que você tem as artérias mais rígidas, você tem essa magnificação, né, das pressões, né? Já o jovem que tem as artérias mais elásticas, você tem as curvas de forma mais branda, né? Então, isso aí sinaliza bem o que a gente já vinha falando, tá? Ok, isso aqui a gente já falou. Aqui é apenas um outro gráfico que mostra a interação, né, das curvas todas com os eventos, que aí sinaliza direitinho a abertura e fechamento de válvula, que eu acho que é bem interessante, vocês vão ficar com a aula gravada, então vocês vão poder observar essas figuras direitinho para poder estudar esses fenômenos concomitantes, né, o ciclo de Wiggers, e era isso. Estamos com quase 1h30, tá bom de parar por aqui. Tudo bem? Certo, professor. Certo, professor.
Tudo bem. Tudo bem, professora. Vamos estudar, viu? Livro de fisiologia, vamos estudar. Isso é muito importante que vocês aprendam a hora é essa, tá? Na hora, professor. Obrigado. Tá.